Pues bien, chicos, buenas. Hoy seguimos entonces con la unidad sobre los consejos y vamos a ver un texto entonces para hablar para trabajar un poco más el vocabulario. Vamos allá. Aquí también una consulta de una lectora que envía cartas y recibe una respuesta. La clase pasada vimos el ejemplo de como si fueran programas de radio aquí de una carta. Miren la estructura. Entonces vamos a ver el problema aquí. Tengo 26 años y nunca he tenido amigas. Desde niña me he sentido sola y he tenido miedo a la gente. Mi madre murió hace un año y he llorado muchísimo por ella. No me entiendo con mi padre y la última relación que tuve con un chico acabó mal. Creo que soy negativa y que no sé bien qué puedo hacer y temo volverme loca. Una lectora desesperada en Córdoba. Entonces la persona no se identifica con el nombre aquí porque no quiere exponerse, aunque se expone, pero entonces habla de su problema. La respuesta de la persona que da los consejos, que es Ángela de un programa de Ángela Responde, es la siguiente. Querida lectora, a ti lo que te pasa es que estás enferma de soledad. Tu mal no necesita pastillas ni tratamientos médicos. Lo que te vendría maravillosamente es supervitaminarte con amistad, amor o simple compañía. Un clásico decía que hay que amar la soledad. Yo también lo creo, pero tú odias la tuya tanto que estás empezando a odiarte a ti misma. No puedes consentir que eso ocurra. Pon un poco de frivolidad en tu vida. Sal de casa o busca un ligue, aunque sea por internet, pero ten cuidado, la red está llena de gente rara. No te encierres en ti misma o serás tu principal prisionera. Y eso sí debería darte miedo. No volverás a vivir el tiempo que ahora vives. Jamás. Tirarlo a la basura no significa que seas rica en vida, sino que eres consciente de tu capital. Por favor, no te encierres y sal al mundo. Bueno, en la primera parte, chicos, tenemos aquí una expresión que es esta, volverme loca. Quando nós dizemos volver-se louco ou louca, quer dizer, eu acho que eu tô ficando louca, eu temo ficar louca, tá? Tenho medo de ficar louca. Nós usamos o verbo volver-se para essas questões. É como se fosse o verbo tornar, tá? Ah, de me tornar algo. Eu posso usar também com outras características, tá? Tenho medo de volver-me aburrida. Então, eu tenho medo de virar uma pessoa chata, tá? Então, vocês podem usar esse verbo volver-se como se fosse o verbo tornar, tornar-se, ok? Bom, outra questão que nós temos aqui, importante, aqui é uma expressão, te vendría maravillosamente, é como aquela expressão que nós vimos na aula passada, né? Ir bien é como algo que você vai fazer que vai dar certo, ou ir mal é algo que faz dar errado. Venir bien ou venir mal é algo que seria bom para você ou seria ruim para você. Te vendria maravillosamente o que seria muito bom para você, o que seria maravilhoso para você, tá? Se for algo ruim, isso não seria bom para você, te vendria mal, te vendria fatal, ou seja, muito ruim, tá? Então, vocês podem usar essa expressão em outras situações também. E vejam só esses outros destaques aqui. Pon, sal, ten, no te encierres, aqui novamente no te encierres. Quando nós damos o conselho para alguém, conselho, uma sugestão, nós costumamos usar verbos no imperativo. Seja imperativo positivo, seja imperativo negativo. Vocês já tiveram aula sobre esses dois tipos de imperativo, ou seja, quando eu falo para alguém fazer algo ou quando eu falo para alguém não fazer. Só lembrando que o imperativo afirmativo tem uma forma própria de conjugação, né? Então, por exemplo, eu peço para alguém colocar com o verbo poner, né? Tu pon un poco de frivolidade en tu vida. Se eu tratasse essa pessoa por usted, eu mudaria isso aqui, eu diria ponga um pouco de frivolidade em sua vida. Da mesma forma aqui, sal de casa, eu diria salga de casa, tá?
ten mucho cuidado, eu diria tenha muito cuidado, ok? Quando eu digo aqui, busca um ligue, aunque seja por internet, ligue é uma paquera, tá? Então, busca um crush, tá? Busque um crush mesmo que seja por internet, tudo bem? Bom, por isso que em espanhol nós não podemos usar o verbo ligar como telefonar, né? Chamar por telefone, porque ligar é realmente paquerar. Não sei se usa muito mais o paquerar, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aqui, nós damos uma sugestão para que a pessoa não faça algo. Lembrando que quando nós pedimos que alguém não faça algo, não existe uma conjugação específica. Nós sempre usamos o modo subjuntivo. O no e o subjuntivo. Nesse caso aqui, encierres. O indicativo é encierras, tá? E o subjuntivo, encierres, ok? Então, isso aí é só um repasso muito rápido de coisas que nós já estudamos e que estão presentes nesse texto. Tem várias outras, né? Bom, então, depois de ler o texto, quero que contestéis a estas perguntas, por favor, chicos. Podemos dar al pausa, entonces, para hacer ahí los ejercicios. Muy bien. Aquí primero, señala 3 palabras que usa la remitente para describir su propio carácter. Remitente es quien envía la carta, entonces la lectora. Ella va a decir, entonces, podemos por como ejemplo, que es sola, que es negativa, desesperada. ¿Ok? Entonces aquí, 3 cosas que describen su personalidad, según ella, segundo ela mesma, né? A letra B. Ángela responde con una metáfora. ¿Cuál? ¿Cuál metáfora usa Ángela? Ella va a usar la metáfora de la enfermedad. Ou seja, ela vai dizer, ella va a decir que la soledad, que a solidão, é uma enfermidade, é uma doença. Então, ela acaba usando essa metáfora. Que a solidão não é uma doença, mas ela coloca como se fosse, tá? Então, isso é uma metáfora. Na letra C, claro, aqui eu estou colocando de uma maneira muito simplificada. Vocês escrevam, por favor, a resposta de um jeito mais elaborado. Vocês podem dizer, la metáfora que usa Ángela para responder es la de que la soledad es una enfermedad. Ok? Então, vocês podem elaborar um pouco melhor essas respostas. Na hora de escrever aqui, eu vou escrever de um jeito simples. Letra C. ¿Qué es lo que odia la lectora? Aquí también su soledad. Entonces, la lectora odia su soledad. ¿Bien? ¿Y cuál es entonces el consejo de Ángela? El consejo es que sea un poco frívola, que no se encierre em si mesma. Quando hablamos encierre, é que ela não se feche nela mesma, ok? Então, aqui vocês podem elaborar bem. O consejo de Ángela é que a lectora seja um pouco mais frívola, que não se encierre em si mesmo, que salga de casa, ok? E letra E. Hablando del tiempo que vive ahora la remitente, Ángela utiliza una otra metáfora. ¿Con qué compara el tiempo entonces? Ella compara con el dinero. Ella usa a palavra capital, não? No final ali. Então, o que ela quer dizer com isso? Que ter muito tempo agora não significa que pueda malgastarlo. Ou seja, es como cuando tienes mucho dinero, no significa que por tener mucho dinero puede gastarlo de una manera mala, ¿está bien? Malgastarlo, ¿está bien? Então, ela vai usar mais uma metáfora. Utilizou a primeira, de la soledad y la enfermedad, y aquí del tiempo con dinero. ¿Está bien, chicos? Bueno, por último, ahora para que podáis hacer un poco en casa esta práctica, quiero que inventéis un personaje con un problema y escribáis una carta como si fuerais él o ella en la que explicas este problema. Entonces, podéis hablar de un problema que es vuestro de verdad o de una cosa que estáis inventando, pero quiero que escribáis una carta, como si estuvierais escribiendo esta carta para un programa,
para una revista, para una de estas personas que ajudam a la gente em estas coisas. Bien? Então, vocês podem elaborar essa carta com esse problema. Pode ser grande, pequena, quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão praticar. Então, vocês têm exemplo da aula passada, vocês têm um exemplo da aula de hoje também, ¿ok? ¿Sí? Pues bien, chicos, entonces hoy terminamos nuestra clase y la clase que viene seguimos con la unidad de consejos, pero ya no trabajaremos más textos de este formato. Vamos a ver entonces un otro tema, ¿vale? Nos vemos, hasta luego.